Esse vídeo provavelmente é o último vídeo com livros que chegaram por aqui no canal, o famoso book haul e também um unboxing, porque esses estão todos eles lacrados. Eu vou abrir um por um, como vocês gostam, sei que gostam, pedem para que eu faça isso, então estou aqui para fazer isso para vocês e provavelmente este ano será o último vídeo neste formato. Se tudo der certo em 2025 eu volto com mais vídeos neste mesmo formato para vocês, então acompanhem e aproveitem bastante aí, que tem muita coisa legal, tem muita novidade. Fala pessoal, chegando com mais um vídeo no Sujeito Literário. O vídeo de hoje pode ser considerado uma continuidade do vídeo que vocês acompanharam aí na semana passada. Eu já deixei alguns vídeos gravados, então esta é a segunda parte. Esta sim, com livros todos eles lacrados. Eu vou abrir um por um para mostrar aqui neste vídeo. Lembrando para ti que se tu ainda não és inscrito, te inscreve no canal. Se já fores inscrito, fica mais uma vez o convite para te tornares membro do Sujeito Literário. Estes livros que eu vou te mostrar, todos eles eu comprei em ofertas de final de ano, Black Friday, né? Claro, a gente tem que cuidar com as fraudes que tem também, mas são livros que eu venho monitorando, eu faço muito isso. Quando eu não compro o livro físico nas livrarias, nos sebos, onde eu costumo frequentar aqui na minha cidade, eu também procuro frequentar sebos virtuais e os outros sites todos também com promoções de livros, como a própria Amazon, né? A gente não tem como escapar disso, principalmente para quem corre atrás de algumas raridades, de alguns livros que estão em pré-lançamento, enfim. Então tem muita coisa aqui que eu adquiri nestas condições na Amazon, porque teve ali a promoção do mês de novembro, e eu acabei olhando ali entre aquelas minhas prioridades o que estava em promoção, e é estes os livros que eu vou te mostrar hoje, diferente do que fiz no vídeo passado, onde foram livros recebidos de autoras, editores, presentes, e apenas 4 daqueles livros do vídeo passado, que eu deixo para vocês o link na descrição, apenas 4 daqueles livros que eu mostrei no último vídeo foram livros que eu mesmo adquiri em eventos literários e até mesmo diretamente com autores, como foi o que a gente viu recentemente passando aqui pelo canal. Então, hoje vamos começar falando destes primeiros livros que chegaram por aqui. Esse aqui, então, um dos últimos livros que chegaram por aqui e que eu queria já há bastante tempo, então eu fiquei monitorando o livro do Rui Castro, O Leitor Apaixonado. Olha que legal esse livro aqui, da Companhia das Letras. Vou te mostrar aqui, vou tirar do plástico. O Leitor Apaixonado, Prazeres à Luz do Abajur, de Rui Castro, organização da Heloísa Seixas, a sua esposa, que diz o seguinte, que a ideia de fazer um livro de textos de Rui Castro sobre literatura surgiu há muito tempo, junto com um projeto que já resultou em 2 outros livros, um sobre cinema, Um Filme é para Sempre, e o outro sobre música, Tempestade de Ritmos, ambos editados por Heloísa Seixas. E de fato, ao selecionar os artigos que comporiam os 2 primeiros livros, Heloísa já pôs de parte os que formariam O Leitor Apaixonado. Embora mais conhecido como estudioso do cinema, da música popular, do futebol e de outras disciplinas populares, Rui sempre foi um homem dos livros. Começou aos 4 anos, quando aprendeu a ler jornais no colo da sua mãe, e logo em seguida ganhou um exemplar de Alice no País das Maravilhas. Era o início de um turbilhão que tomaria conta de sua vida e formaria a base de seu trabalho como jornalista e pesquisador. Nada mais natural, portanto, que desde sua estreia na imprensa, em 67, Rui escrevesse tantos artigos sobre literatura e escritores. E é isso que a gente vai conferir aqui, então, diversos artigos do autor ao longo da sua trajetória aí na imprensa. Então aqui esse mesmo é de outubro do ano de 2000, intitulado Modernos Antes da Hora, Ipanema nos anos 20, Drogas, Piruetas Sexuais e Negócios Escusos na Literatura, de Theo Filho. E assim vai embora, gente. Ó. Muita coisa bacana, muito autor interessante, certamente ele vai abordar aqui. Alguns destes autores que são revelados, sempre nesse tom também do... Ó, tem um veio junto também aqui. A livraria me mandou, vou deixar aqui no chão, ó, um marcador também de livro, e aí aqui é interessante que eu estava falando para vocês, que vai ter detalhes hilariantes, né, de Oswald de Andrade e o próprio Mário de Andrade também, enfim, outros autores que ele cita aqui, Milor Fernandes,
muita gente, Oscar Wilde, muita gente mesmo, tanto os nacionais quanto autores de literatura estrangeira. Deve ser uma obra demais, demais mesmo. Eu até quero deixar um abraço aqui, eu não vou recordar agora o nome da pessoa que comentou em alguns dos nossos últimos vídeos aqui, que falava de algumas abordagens a respeito do Rui Castro. Teve alguém que comentou e me sugeriu alguns livros do autor. Não lembro se esse estava na lista, então se estiver acompanhando aí, quiser mais uma vez deixar um comentário, me dizer se era este um dos livros que tinha me sugerido. Então esse aqui eu já queria há bastante tempo, apareceu ali, e por se tratar de Rui Castro e por se tratar também de uma obra que diz respeito à relação dele com os livros, né, as publicações, como um grande jornalista na imprensa, né, esses artigos que ele escreveu né, na imprensa, eu acabei adquirindo essa obra. Mais um livro para mostrar para vocês aqui então. Ó, esse aqui chegou nestas promoções da Amazon. Olha, esse aqui foi um dos últimos que chegou aqui em casa, de um autor nacional, contemporâneo. Esse aqui até não estava em promoção, mas eu já pensei, bom, vou comprar esses livros agora, porque até o final do ano provavelmente eu não vou comprar mais nenhum livro. Eu queria ler há bastante tempo alguma coisa desse autor, é o Marco Severo. Caso algum de vocês já tenha lido alguma obra dele, por favor, deixa aí nos comentários. Eu acho interessante os livros do Marco Severo, eu tinha vários ali no meu carrinho, e pensava assim, o primeiro que entrar em promoção eu vou comprar para poder ter um primeiro contato. Todos esses títulos dos livros dele são bastante extensos e são curiosos, né? O título desse livro aqui é Não há castigo maior do que um amor que dure para sempre. Então diz assim, que é conhecido por suas histórias inquietantes, Marco Severo chega ao seu quinto livro de contos, quinto livro, portanto, com um título provocador, que é esse que eu acabo de ler para vocês, um título que pode nos causar de saída diversas sensações e questionamentos. Por que um amor que dure para sempre seria um castigo? Pode um amor durar para sempre sendo a própria vida finita, ou seria aqui um para sempre, entre aspas, nos moldes de Vinícius de Moraes, que sabendo ser o amor fadado ao fim, posto que é chama, que seja infinito enquanto dure? Qual é a real medida do eterno? E aqui fala que ele evoca também um pouco da obra do Nelson Rodrigues, eu achei legal isso, e ele busca um diálogo com a obra do autor pernambucano, um provocador de primeira, por meio de contos que ecoam sua obra, mostrando que a realidade fragmentada, tecnologizada, dura como seja, continua a mesma, porque o ser humano, matéria-prima da qual são feitas essas histórias, também continua o mesmo, não importa o tempo que passe. Grande referência, Nelson Rodrigues, um livro que é daqueles que a gente pega e pode ler provavelmente numa tarde, né? Um livro bastante fininho, 160 páginas mais ou menos. Tá aqui então, vai ser o meu primeiro contato com a obra do Marco Severo. Outra obra para mostrar para vocês aqui, nestes livros adquiridos. Vou abrir mais um aqui. Esse aqui veio 2 livros em um mesmo plástico. E é do Viktor Frankl. Olha, esse autor, vou começar por esse outro aqui. Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Eu acompanhando alguns podcasts aí que falam sobre a relação da espiritualidade, da ciência, desse fenômeno que tem ocorrido na nossa sociedade também, de muitos casos de ansiedade, depressão, citaram a obra do Viktor Frankl. Eu já tinha ouvido falar dele há mais tempo, da sua experiência no campo de concentração nazista, e essa obra é uma obra que tem outra edição, e essa outra edição eu ouvia falar, vi alguns comentários assim, que não foram muito bons, que a tradução não era boa, que havia muitos erros de português, enfim. Então eu estava esperando essa edição da editora Vozes, que é uma grande editora, que ela ficasse disponível em um preço acessível, e foi um dos primeiros livros que entrou em promoção. Então eu acabei comprando essa obra aqui do Viktor Frankl, que foi professor, neurologista e psiquiatra na Universidade de Viena, e também professor de logoterapia na Universidade Internacional da Califórnia. Do que trata essa obra? Essa aqui é considerada uma obra-prima dele, e ela narra a experiência de um psicólogo num campo de concentração. Já por aí temos um pressuposto que é interessantíssimo do meu ponto de vista. Ele vai descrevendo como sentiu e observou a si mesmo e as demais pessoas e o seu comportamento na situação limite do campo de extermínio nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Ao fazê-lo, ele toca na essência do que é ser humano, usar a capacidade de transcender uma situação extremamente desumanizadora, manter a liberdade interior e, desta maneira, não renunciar
ao sentido da vida, apesar dos pesares. Uma outra inspiração para eu ler essa obra foi o livro O Sentido da Vida, embora não faça referência a este livro em si, mas com um título similar, O Sentido da Vida, do Caligares, que eu falo recorrentemente aqui, um livro fantástico. Também posso deixar na descrição de novo aí, porque eu faço questão que vocês assistam a resenha sobre O Sentido da Vida do Caligares e leiam o livro. E acho que andou ganhando prêmio, inclusive, agora, se eu não me engano, tem que confirmar isso, depois eu trago para vocês. Se vocês tiverem essa informação, por favor, também coloquem aí nos comentários, mas acredito que essa obra do Caligares, mesmo após o falecimento do autor, é uma obra que teve esse reconhecimento, que bom que foi assim. E então eu tenho muito interesse em ler este livro aqui, Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, do Viktor Frankl. E aí, por apenas R$15, quando eu fui comprar aquele livro, eu vi que esse outro também estava em promoção, eu acabei adquirindo. Tá difícil de abrir, agora vou conseguir aqui, ó. Tirei o plástico. Tem que tirar o plástico, cuidado para não estragar o livro, né? Eu só quase joguei o livro longe. É o livro Sobre o Sentido da Vida. Então, do mesmo autor, do Viktor Frankl. Então, vejam, títulos similares, proposta similar, acredito, mas aqui diz o seguinte, que os textos de Viktor Frankl são um incentivo para encontrar o próprio si mesmo, uma perspectiva mais filosófica, certo? Não só quando tudo o que é irrelevante foi dissolvido por um revés, quando dinheiro pode ser fama, entre aspas. Não precisa ser necessariamente o dinheiro, a fama também, qualquer uma dessas situações se tornaram questionáveis ou foram perdidas. No nosso si mesmo é digno de atenção, não só quando a vida não nos deixa mais nenhuma outra escolha. Recentemente dediquei ao si mesmo humano um livro. A tarefa central da vida consiste, segundo Frankl, em se posicionar bem interiormente desde cedo na vida. Isso exige que se desenvolva uma capacidade interior para preservar o seu si mesmo, que ele chama, né? Sua dimensão mais autêntica, também quando subitamente desaparecem as constantes distrações e a tralha material com que estamos rodeados no cotidiano. Tá aí então mais um livro do autor, acabei comprando os dois. Os textos reproduzidos neste livro, transcrições de 3 de suas conferências ministradas no ano de 46, têm enorme força e incrível atualidade. Refletem sucintamente o conjunto das ideias deste grande médico e psicoterapeuta, difundidas nas décadas seguintes por meio de inúmeros artigos e livros. Então, acabou vindo junto, assim, nessa minha perspectiva de ler algumas das obras do Viktor Frankl. Mais um livro aqui vou trazer para vocês, mais um pacote a ser aberto, né, destes que eu adquiri na Black Friday de novembro. Esse eu também queria há bastante tempo, autor nacional, contemporâneo, Luiz Antônio Simas, Umbanda, não, é no plural mesmo, Umbandas do Brasil. Pelo que eu vi aqui, e por isso eu já me interessava, ele vai contando, narrando, a perspectiva de narrar a história do Brasil a partir da história da religião, né, da Umbanda, esta religião de matriz africana. Ele que é historiador e frequenta terreiros de Umbanda desde a mais tenra idade. Sua avó, alagoana, criada em Pernambuco, se mudou para o Rio de Janeiro carregando consigo suas crenças e ritos. Desde que nasceu, ele está inserido nessa cultura, balizado pela história do Brasil e amparado pela própria trajetória. Simas elabora aqui um estudo inédito, original, que se propõe a contar a história do país à luz das Umbandas. Então é isso mesmo, de tão brasileira que é, a Umbanda se torna plural. Por isso, já no título desse livro, a palavra não vem no singular. A diversidade do país, segundo o autor, se manifesta nas várias umbandas existentes que se multiplicam em histórias como a de sua avó. Enquanto o catolicismo veio imposto pelos jesuítas e o culto aos orixás aportou no Brasil com a chegada dos africanos, a Umbanda tornou-se uma religião brasileira, efetivamente nossa, da nossa gente, ou de nossas gentes, em uma abordagem ora política, ora poética e o tempo todo documental. Luiz Antônio Simas elabora com rigor histórico e verve literária as disputas que se estabelecem no campo simbólico e em que se constitui a Umbanda como religião. Parece ser muito interessante esse livro. Alguém que esteja aí acompanhando, que já tenha lido essa obra, por favor, comentar. Certamente esse livro também está aí entre as prioridades. Vamos ver aí
se ainda esse ano. Eu acho que esse ano, até sendo bem honesto com vocês, estes livros que eu estou mostrando, no máximo um ou outro, ainda consiga ler nessa reta final, mas pode ser que eu não consiga ler nenhum destes ainda e eles entrem, alguns ou muitos, não sei ainda, porque não parei para pensar nas minhas prioridades para 2025. Então, fiquem de olho aí, para o final do ano sempre tem aqueles 2 vídeos clássicos, né? As melhores leituras do ano de 2024 e eu vou fazer um vídeo também posteriormente com aquilo que pretendo ler no ano de 2025. Vamos adiante então, vou mostrar mais um livro para vocês. Este aqui, vamos ver. Agora mais 2, mais uma dupla de 2. Por que eles vieram em vários pacotinhos? Porque eu ficava esperando entrar em promoção. Entrava em promoção, eu ia ali e adquiria a obra então. Este aqui também é um livro que eu tenho interesse há bastante tempo, Por um Fio, de Drauzio Varela. Este médico e escritor brasileiro que já tem uma obra, tem deixado para nós uma obra muito interessante, né? Um autor que tem essa pegada documental, jornalística, esses livros de reportagem. E nesse caso aqui, depois de retratar de um ponto de vista único o universo dos encarcerados, aqui fala na apresentação do livro, referindo-se à Estação Carandiru, que eu ainda não resenhei aqui para o canal, mas merece também uma resenha. Drauzio Varela reflete sobre o impacto da convivência com a dor e com a perspectiva da morte no comportamento de pacientes e seus familiares. Ao especializar-se em oncologia, numa época em que o câncer ainda era chamado de aquela doença, nem mesmo referido era, Drauzio Varela passou a ter contato diário com doentes graves. Dos 30 anos de experiência clínica, ele pensou as histórias mais reveladoras da alma humana diante da doença. De um lado, a reação das pessoas que se descobrem doentes, de desespero ou de aceitação, e do outro, a atitude dos parentes, que varia da dedicação incondicional ao abandono. Há narrativas tristes, mas também histórias de curas quase impossíveis, graças aos avanços da medicina, ou mesmo de existências que se encerram com tranquilidade, e ainda episódios surpreendentes de mudanças de vida, como se a visão da morte fosse um divisor de águas que confere novo sentido para o futuro. Grande obra, acredito, livro do Drauzio Varela, que também consegui encontrar aí entre essas promoções de final de ano. A exemplo deste outro autor, vou tirar do plástico, que eu também vinha há horas esperando para adquirir uma obra sua, que é o Javier Contreras, e eu acabei comprando então este livro Crocodilo, uma narrativa poderosa e comovente sobre a construção da família, a relação pai e filho, e o impacto das transformações do amadurecimento. Então, Javier Contreras é um autor impiedoso, numa só frase certeira, nos instaura no centro da dor. Um jovem saltou no abismo de asfalto, e é pelas palavras de seu pai que contemplamos a dureza desse gesto, tão obscuro quanto extremo. Acompanhamos cada detalhe dos dias que se seguem, a devastação desse homem que já não consegue cumprir suas obrigações sociais, respeitar as convenções, esse homem que tenta se livrar de tudo, dos fantasmas do passado e dos olhos inquisidores do presente. Na mais dura das elaborações, talvez ele mesmo tenha que se fazer inquisidor. O pai, jornalista, já cansado, acomodado em tudo na vida, retoma seu ímpeto investigativo para saber, tardiamente, quem o filho foi. Um rapaz desorientado, um sujeito melancólico, um fraco que só soube desistir, ou nada disso. Um cineasta sensível, atento ao sofrimento do mundo, admirado por muitos, mais um entre os grandes artistas que sucumbiram ao suicídio. Então, um livro pesado, um livro forte, um livro com gatilho, certamente, que também há horas eu vinha olhando e me chamava muita atenção. O próprio projeto gráfico, o título do livro, o autor, que nasceu em 76, foi repórter policial, falando um pouquinho do Javier Contreras, escreveu um livro-reportagem, 3 romances, foi finalista dos principais prêmios literários brasileiros, como o São Paulo de Literatura e o Jabuti. Então já é alguém que eu há algum tempo olhava, um olhar assim de que merecia uma chance, tentar ler alguns dos seus livros. Está aqui então mais uma obra que eu acabei adquirindo. Eu vou te mostrar esse outro aqui. Esse aqui foi na finaleira assim, das promoções. Ele não estava nos meus planos, mas apareceu como sugestão e acabou se tornando algo interessante, porque também aí pelos comentários, alguém, um de vocês, não recordo quem foi, peço que, se possível, também se manifeste aí, se estiver assistindo o vídeo, alguém teria me sugerido ler algumas das histórias
do Machado de Assis, alguns dos seus contos, né? Porque aqui no canal, inclusive, não resenhei nenhum livro do Machado de Assis. Meu contato com o autor é mais antigo, é do período de escola ainda. Recentemente eu reli um livro que eu já tinha lido 2 vezes, fiz uma terceira releitura, que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu ia gravar um vídeo meu aqui pro canal sobre Memórias Póstumas, e aí fiquei pensando se de fato seria relevante, porque tem tanto vídeo falando sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas no YouTube, e falando bem, secando a obra, só se alguém aqui, se vocês de modo geral me disserem, não, mas a gente gostaria que tu trouxesse uma resenha com as tuas observações a respeito dessa obra. Eu posso realmente considerar e mais pra frente fazer isso. Eu tenho a ideia de reler estes grandes clássicos da literatura nacional. Reli recentemente, então, Memórias Póstumas, mas não cheguei a fazer resenha. E aqui, na edição da LPM Pocket, tem essa edição anotada com biografia do autor e panorama da vida cotidiana da época em várias histórias do Machado de Assis. Esse livro aqui estava numa promoção muito boa e eu gosto muito das obras da LPM. Acho que esses livros aqui de bolso eles têm várias vantagens, além de trazerem os textos na íntegra, né? O meu primeiro contato, por exemplo, com a grande obra do Miguel de Cervantes, Don Quixote, foi na edição Pocket, e eu até falo sobre isso em um dos vídeos, que eu tenho uma playlist aqui só falando de Don Quixote, que é o livro da minha vida. Eu falo desse primeiro contato que eu tive com a edição da LPM, e li todo o primeiro volume. A primeira vez que eu me defrontei com Don Quixote foi uma edição da LPM, li todo o primeiro volume ali. Aí já no segundo eu já tinha adquirido uma outra obra, então eu acabei mesclando um pouco a leitura em um e no outro. Mas eu acho que é fantástico esse trabalho que eles fazem, trazer as edições na íntegra, com notas de rodapé. E aqui, se tratando de Machado de Assis, deve ser algo muito bom também. É um livro bom de carregar, de levar ele para cima e para baixo, para ir lendo aos pouquinhos também. Então, antes de continuar só, eu ia botar para lá, mas vou te ler aqui um pouquinho também sobre a sinopse, né, então, dessas histórias. O título do livro é Várias Histórias, e aqui a gente tem, então, os contos do Machado de Assis que foram publicados originalmente no jornal Gazeta de Notícias entre 1884 e 1891. São 16 contos que estão reunidos aqui no Várias Histórias, neste volume lançado em 1896. Reúne 16 contos que incluem algumas das histórias curtas mais lidas e apreciadas do autor, como A Cartomante, A Causa Secreta, Um Homem Célebre e Conto de Escola. Tá aqui então esse livrinho, que é uma joia rara também, que eu encontrei numa grande promoção para poder ter acesso então a esses contos do Machado de Assis. Agora aqui, ó, gente, já tem uma caixinha, né? Não veio no plástico, veio na caixa. Então, mais ofertas aqui que eu acabei comprando, né? A gente acaba se rendendo a estas ofertas. Livros que vão ficando. Vocês que gostam de ler, que são admiradores da literatura também, tem aqueles livros que estão ali como prioridade há muito tempo, né? Vou mostrar então estes 4 aqui que vieram nessa caixinha. Olha que legal este livro aqui. Contos Tradicionais do Brasil, do Câmara Cascudo. Luiz da Câmara Cascudo, né? É um livro da Global Editora. Esse aqui estava me acompanhando há bastante tempo também. E, tirando do plástico, é um livro que me parece ser, assim, exemplo do que eu falei do Machado de Assis, uma joia rara. Tá? O que a gente tem aqui então de contos? São muitos contos, eles são divididos aqui no sumário por diferentes temáticas, né? Então tem contos de encantamento, e aí desses contos de encantamentos a gente vai ter vários títulos. Depois contos de exemplo, contos de animais, contos religiosos, enfim, tem vários, né? E estes contos são aquele estilo de contos curtos, né? Então, Bicho de Palha, por exemplo. Aí ele começa na página 46 e vai até a página 50, ou seja, são 4 páginas. Esse é um tipo de livro assim que para mim flui muito bem, e é o tipo de livro que eu sempre indico quando alguém chega e me pergunta: mas tu teria um livro então aí que para eu começar a ler, a me interessar a ler mais e tal? Eu acho que esse é um tipo de livro muito bom, porque tu vais ler um dia 4 páginas, por exemplo, um conto, enfim, vai lendo aos pouquinhos, quando vê tu leu muita coisa, e muita coisa legal. Então, Luiz Câmara Cascudo, pesquisador incansável, preocupado com a literatura oral do Brasil, que eu acho muito legal. Ele vai reunindo nesta obra
as versões dos contos tradicionais, na sua maioria, ouvidos. São os contos que muitas vezes as pessoas mais antigas acabam contando para nós lá na infância, a gente vai guardando com carinho na memória. Contos de pessoas, do povo e do seu estado. Ele procurou aqui, por meio de uma sistematização, dividir estes contos em temáticas, como eu vinha mostrando para vocês, e é isso, né? Então, religiosos, adivinhação, encantamento, a fim de facilitar a leitura e a compreensão. Esses contos ainda hoje são recontados em todo o país. Que bacana, né, gente? Eu acho muito legal esse tipo de obra aqui, e eu gostei da capa também, da Global. É um livro maior, assim, ó, em relação... Aqui tem um Pocket, só pra gente fazer as comparações, tá? Tem o Pocket e tem o Crocodilo, que é um livro mais... tamanho mais padrão. Então é um livro bem grandão mesmo, assim, bem legal, bom de manusear. As páginas são brancas, né? Mas, enfim, não é aquele branco com muita transparência, assim. Um livro bem legal mesmo, na sua estrutura, na sua proposta, no seu conteúdo, fantástico. Outra obra que já há bastante tempo eu olhava ali e que eu precisava ter aqui à disposição na minha biblioteca para que eu possa ler quando for possível fazer essa leitura, mas ter por aqui, é A Náusea, do Jean-Paul Sartre. Esse livro, vou ler aqui a sinopse para vocês, mas esse livro aqui eu tenho uma história interessante que, desde a minha época de graduação, eu já tinha interesse em adquirir essa obra. Nunca, porém, contudo, todavia, eu de fato havia comprado e trazido para a minha biblioteca para ler. Então ele ficou adormecido, a minha vontade de ler essa obra, e aí depois, eis que ela surge de novo, estava ali no meu carrinho, fala assim: aos 30 anos de idade, Anthony Rockentin, historiador solitário, intelectual, pequeno burguês, não sabe bem o que há de errado com a ordem do mundo. Sua única certeza é a do incômodo provocado por uma presença que ele observa em si mesmo e em todas as coisas. E se a princípio ele associa essa angústia indefinida ao início de uma derrocada física e moral, logo se torna evidente que ele talvez esteja diante de uma das grandes verdades da existência. Em um diário, o personagem passa então a catalogar impiedosamente todos os seus sentimentos, que culminam em uma sensação penetrante e avassaladora: a náusea. Primeiro romance de Jean-Paul Sartre, A Náusea é tido pela crítica e pelo próprio autor como o mais perfeito de sua sempre inquieta e inovadora carreira. Considero que, do ponto de vista propriamente literário, é o que fiz de melhor, declarou Sartre em uma de suas últimas entrevistas. Ele foi publicado inicialmente, a primeira vez foi em 1938, e o livro é considerado um marco na ficção existencialista, e até hoje um dos textos mais famosos da literatura francesa do século XX. Esta edição conta com a tradução da Rita Braga. Aqui então, essa obra do Sartre. Se alguém já leu, por favor, deixe aí nos comentários também. Outro livro que entrou em promoção, um autor brasileiro, clássico aqui, foi esse aqui, Tirando do Plástico, São Bernardo, nestas edições da Record. Eu tenho Vidas Secas também nessa mesma edição aqui, eu acho muito boas as edições da Record, uma editora de alta qualidade também, das nossas editoras em atividade aqui no Brasil. Então, do que trata São Bernardo, nesse clássico do Graciliano Ramos? É a história do Paulo Honório, um homem simples, mas ambicioso, que vai acabar por se transformar num grande fazendeiro do sertão de Alagoas, e ele casa-se com Madalena para conseguir um herdeiro. Capaz de entender a forma humanitária pela qual a mulher vê o mundo, ele tenta anulá-la com seu autoritarismo. Mais um grande clássico que eu vou ter a oportunidade de trazer aqui para a minha estante e certamente fazer a leitura para dividir com vocês. Olha que legal também esse livro aqui, que eu acabei comprando. Este livro aqui, do Walter Ugumãe, O Paraíso São os Outros, que inclusive brinca com a ideia daquela frase famosa do Sartre, que o inferno são os outros, o paraíso são os outros, edição da Biblioteca Azul. Acabei comprando esse livro, eu já li do autor, tem aqui para cima, vocês não vão ver, mas eu vou pegar aqui igual para mostrar. Li este aqui, As Mais Belas Coisas do Mundo, é no mesmo formato de livro, ó, um livrinho no tamanho do que é um livro pocket. As pessoas às vezes acompanhando esses vídeos gostam de ver também qual é o tamanho dos livros e tudo mais detalhes, né? E ambos de capa dura, com as páginas sempre com ilustrações, ó, belíssimas ilustrações. E então vai ser a terceira obra que eu vou ler do autor, porque eu já li
Essas Coisas Mais Belas do Mundo, não resenhei pro canal, mas é muito legal da relação dele com o avô, né, com a família, assim. E Contos de Cães e Maus Lobos, que também li e não resenhei, posso vir a resenhar também qualquer uma dessas obras, caso haja interesse de vocês. Mas esse aqui, no caso, aquela obra anterior que mostrei, As Mais Belas Coisas do Mundo, é uma história única, né? Aqui nós temos contos, e neste livro de contos aqui, teve um conto em especial que eu gostei demais, que é O Rapaz que Habitava os Livros. É algo assim, ó, fantástico. Acho que representa bem a literatura do autor. E agora provavelmente farei então a leitura de O Paraíso São os Outros. É um autor que não tem erro, né? Vou comentar um pouquinho aqui sobre O Paraíso São os Outros, mas eu comprei justamente porque tudo que eu leio dele eu gosto, então é que ele estava em promoção. Eu digo, olha, esse aqui não dá para deixar passar. Então, O Paraíso São os Outros é a história que nos conta uma menina que observa como são os casais. Casais de pessoas e casais de animais. Uma menina a quem o amor intriga e fascina. Ao imaginar a vida dos outros, sonha com a sua pessoa desconhecida que um dia há de amar. Pode até ser o Miguel, ou não. Há tanta gente maravilhosa. Ao inventar a felicidade, ela sabe tudo o que é preciso para ser casal. Um livro que parte da inocência pueril e toca também a sabedoria dos mais crescidos. Muito legal a proposta, acho que segue essa mesma proposta, não só editorial, né, de design, mas também de conteúdo, que eu tanto gostei em As Mais Belas Coisas do Mundo. Agora eu vou mostrar para vocês a última caixa aqui, com livros, encerrando aqui já, mas tem mais coisa aqui, então eu podia ter uma forma melhor de abrir essas caixas. A gente podia ter um canivete aqui, um estilete, alguma coisa assim. Eu acabo fazendo tudo meio de forma mais grotesca, né? Mas funciona. Gente, esse livro estava em promoção hoje. Agora acho que era 24 e alguma coisa, 26 no máximo. Então, falando um pouco da sinopse, esse livro já foi bastante falado, que é um livro que o autor não gostaria que tivesse sido publicado, várias controvérsias. Eu não li ainda, quando eu ler vou dar minha opinião, mas diz assim: todo mês de agosto, Ana Madalena pega um barco para a ilha onde a mãe está enterrada e visita o túmulo dela. Essas viagens se tornam um convite irresistível para que ela se comporte como uma pessoa diferente por uma noite a cada ano. Escrito no fascinante e inconfundível estilo de Gabriel Garcia Marques, Em Agosto Nos Vemos é um hino à vida, ao desejo feminino e à resistência do prazer, apesar da passagem do tempo. Este romance, publicado após sua morte, é um presente inesperado de um dos autores latino-americanos mais queridos dos últimos tempos para seus inúmeros leitores. Aí eu concordo plenamente. Eu vou te convidar para acompanhar a resenha de 100 Anos de Solidão aqui no canal. É uma das obras dele mais clássicas, mais conhecidas, que também traz alguma controvérsia, porque existem pessoas que dizem que o livro é difícil de ler e tudo mais. Eu te dou algumas dicas ali na resenha de 100 Anos de Solidão que tem aqui no canal. É um dos grandes livros que eu li em toda a minha vida, uma obra fantástica, daquelas que tu não te abandona jamais e que merece releitura. Então, dentre o que eu já li de Gabriel Garcia Marques, esta é a principal de suas obras. Eu li um livro de contos dele também, que é maravilhoso. Li outro romance dele, Memórias de Minhas Putas Tristes, há muito tempo atrás. Eu gosto muito desse autor, é um autor que nunca me decepciona. Agora há pouco falei do português Walter Ugumãe. Este é um autor que também, trazendo agora para os latino-americanos, que em momento algum ele consegue fazer com que o seu texto se torne desinteressante para mim. É sempre muito legal. Gosto muito dessa perspectiva do realismo mágico, né, do realismo fantástico. Não é à toa que este ano li Pedro Páramo, do Juan Rulfo, e adorei também, um dos grandes livros que eu li esse ano. Então, acredito que vai ser uma leitura maravilhosa. Tá aqui, tá certo? E, dando continuidade, eu acabei adquirindo este livro aqui em promoção, do Stephen King, sobre a escrita. Aqui no canal eu tenho 2 livros do Stephen King resenhados, O Cemitério e It, a Coisa. Tenho outras obras dele, ainda não li. Eu sempre comento, né, que a ficção científica e o terror são gêneros que eu tenho menos contato de todos, eu acho que é o que eu mais fico devendo. Mas eu gosto de ler livro de terror, eu gosto de ler livro de suspense. A Besta Humana, que foi a última resenha de livro que saiu aqui no canal, A Besta Humana é um livro que tem uma pegada também de suspense, que tem algum aspecto dentro dessa ideia do naturalismo francês, de deixar marcas bastante complicadas ali em termos de provocar
o medo, né, e tudo mais. Mas essa obra aqui do Stephen King, ela rompe barreiras literárias. Ele escreve dramas, ele não escreve só livros de terror, né, digamos assim, mas aqui ele vai falar sobre a arte de escrever. E eu me interesso muito por esse tema, até porque eu às vezes também acabo me arriscando aí em alguns escritos, quem sabe um dia eu ganho coragem de botar isso para fora, tirando aqui do plástico o livro. Então tirei agora aqui o livro do plástico, estou apanhando um pouco. E este livro sobre a escrita é muito bem falado. O que diz aqui? Traz uma visão prática da profissão de escritor, incluindo as ferramentas básicas que todo aspirante a autor deve possuir. Mas este é também um relato pessoal. Stephen King baseia seus conselhos em memórias vívidas da infância e nas experiências do início da carreira. Os livros e filmes que o influenciaram, o processo criativo de transformar uma ideia em livro, os acontecimentos que inspiraram seus primeiros sucessos, pela primeira vez uma autobiografia íntima, um retrato da vida familiar de King. Então diz ainda que o resultado é uma aula singular sobre o ato de escrever. Olha, deve ser fantástico. E é um livro bastante curtinho, 250 páginas mais ou menos. Tá aqui então essa grande obra que eu também adquiri. Para fechar, vou puxar a brasa para o meu assado. Vou falar de duas obras que eu comprei e que na minha época de graduação de jornalismo eu tive um contato, digamos, não muito intenso, não tão intenso quanto eu gostaria, com os autores, né? Então é uma forma de me reconciliar com o meu passado aí, na minha formação enquanto jornalista. O primeiro deles é esse aqui, A Fogueira das Vaidades, do Tom Wolfe. Esse livro estava numa promoção, em seguida ele fica em promoção, fiquem de olho, viu? Na Amazon ali, fica em promoção seguidamente. Quem tem interesse, o livro de capa dura, um livraço, né? Um dos maiores e mais inovadores nomes do jornalismo do século XX, Tom Wolfe, americano do estado de Virgínia, recebeu várias honrarias literárias por seus romances e reportagens e tornou-se uma das figuras chaves do New Journalism, né? O jornalismo literário, digamos assim. Ele que era um cronista da sociedade americana, e sua obra segue viva, irreverente e essencial. Aqui na contracapa tem a foto do Tom Wolfe. Mas é um livro que eu já queria há mais tempo, e ele fica às vezes em promoção, é um livro da editora Rocco, né? E eu acabava deixando passar, mas dessa vez não deixei passar. Então aqui a gente tem Sherman McCoy, o protagonista do primeiro romance de Tom Wolfe, que é um operador da Bolsa de Valores, é dono de um apartamento de 14 cômodos em Manhattan, e ele vai se envolver num acidente no Bronx. E aí tem promotores, políticos, a imprensa, a polícia, os financistas, vigaristas, os mais diversos graus, aqui muitos personagens que vão estar orbitando em torno dessa situação, né, desse acidente no qual se envolveu o protagonista, e vão se atirar sobre ele, ávidos por participar de um banquete, típico de uma comédia humana dos finais ali dos anos 20 nos Estados Unidos, tendo uma série de questões aqui que vão ser colocadas do ponto de vista da hostilidade étnica e racial, e essa ideia de as vaidades se sobreporem a tudo, naquela ideia de ganhe agora o seu, todo mundo querendo o seu quinhão ali em cima de um determinado acontecimento, como que pode tirar alguma vantagem, né? E como que a vaidade se manifesta. Acredito que a vaidade seja a protagonista aqui, então é um livro que eu quero muito ler e que acho que vai ser uma grande leitura. E o último livro para mostrar para vocês é Bonequinha de Luxo, do Truman Capote, que é um livro de 1958, é uma novela, né, escrita com a mão levíssima. O escritor norte-americano Truman Capote acompanha as estrepolias de Holly Golightly, a jovem que escapa da vida besta do interior para tentar a sorte em Nova York dos anos da Segunda Guerra. Moça de hábitos e horários nada ortodoxos, Holly põe em polvorosa uma galeria de personagens que vai de um mafioso preso a um escritor inédito, passando por um fotógrafo japonês, uma modelo gaga e uma cantora rouca, para não falar de um certo diplomata brasileiro. Tudo isso sem abandonar a visão de uma vida de luxo, calma e volúpia, se possível bem longe do Texas e bem perto da joalheria Tiffany's. Celebrizada nas telas de cinema, no filme homônimo, Holly é uma das criações mais felizes de Capote, mistura inextricável de ninfa diáfana e moça raçuda, tão viva e sedutora hoje como há meio século.
A tradução é de Samuel Titan Jr. Então tá aqui então esse último livro que eu acabei adquirindo nestas promoções de final de ano, deste mês de novembro, e eu sempre faço isso. Eu costumo dar preferência quando os livros são adquiridos por mim, quando eles não são enviados por editoras ou por autores, ou eu sou presenteado, se sou eu o responsável por comprar os livros, eu olho prioritariamente aquilo que está no meu entorno. Aqui na minha cidade, em Pelotas, a gente tem alguns sebos, tem livraria física, e isso ajuda bastante. Claro que alguns livros não tem condições da gente comprar pela questão do preço num determinado momento, e aí não é nem só na livraria física. Às vezes é difícil de comprar uma obra por questão de valores, até mesmo na internet, lançamentos, e não só lançamentos. Quando os livros que eu quero, principalmente os que eu já quero há mais tempo, eles estão com um preço muito elevado, eu tenho essa estratégia de colocar nos famosos carrinhos ali, e deixo aquilo ali esperando o melhor momento. Sempre que há promoção eu olho, dentre aqueles que eu estou de olho, qual que entrou em promoção. E estes que eu mostrei para vocês foram os livros que em novembro, daqueles que eu já tinha interesse, estavam em promoção e eu pude então adquiri-los. Os meses de outubro, novembro, o final de ano geralmente é o momento onde a gente acaba comprando mais livros, né? E eu, no caso aqui com o canal, acabo recebendo mais, então isso se multiplica, como já expliquei para vocês, comentei lá no perfil do Instagram. Tem os livros recebidos, tem os livros presenteados, porque em novembro eu estava de aniversário, tem os livros que chegam por editora. No caso, este ano a minha editora parceira foi a Companhia das Letras, unicamente a Companhia das Letras, não me inscrevi em nenhum outro processo de seleção. Meu interesse era realmente ficar na parceria com uma editora para poder ler o máximo possível desses livros dessa editora, minha prioridade. Acabei fazendo isso da medida do possível. Ano que vem não sei se vou manter parcerias, mas de qualquer forma, todos os livros que eu adquiro aqui para minha biblioteca, eu estabeleço algumas prioridades e estratégias. E é isso que eu acabo fazendo quando quero comprar livros novos, eu deixo ali esperando o melhor momento para que eu possa comprá-los. Tá certo? Esses foram os livros que eu tinha para te mostrar no dia de hoje. Fica um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo aqui no Sujeito Literário.